Oi, oi, boa tarde, quarto ano. Espero que vocês estejam bem, tá? Que vocês já tenham separado aí um cantinho para o estudo de vocês, né? Para que vocês não percam o foco. Que vocês já tenham aí, ó, colocado sobre a mesa o livro 2, tá? Que vocês também já tenham separado o marcador de texto e uma garrafinha de água para ficar próximo a vocês, para que vocês não percam tempo, né? Dos estudos, indo a beber água, indo ao banheiro, essas coisas assim, tá bom? Quero toda a atenção voltada para mim, combinado? Então tá jóia. Bom, para começar a nossa aula de história, eu gostaria de saber de vocês quem são os indígenas, hein? Quem são? O que são os indígenas, né? Nós, sim, com certeza, são pessoas que pintam a pele, né? Que usam cocar, muito bem, arco e flecha, isso, que fazem sons diferentes durante seus rituais, né? Muito bom. Mas será que indígena é só isso? Esse estereótipo que a gente dá, esse rótulo que a gente dá para esse grupo de pessoas? Será que quando a gente fala isso, a gente está conseguindo de maneira completa caracterizar quem de fato são os indígenas? Será? Será que eles não vão muito além disso? Hein? Será que entre eles não existem algumas diferenças que caracterizam pequenos grupos entre todo esse grupão de indígenas? Pois é, gente, acontece isso sim. Exatamente porque existem, ó, as etnias. E etnia, se vocês olharem lá no livro, na página 217, no quarto parágrafo, vocês vão observar e perceber que etnia é um grupo social que se diferencia em razão da cultura, da religião, da língua, do comportamento. Isso acontece com os indígenas, vocês sabiam? Sim, porque apesar de algumas características muito marcantes, né? Eu falo sobre as características físicas, né? Em sua maioria, por eles terem um cabelo bem preto, lisinho, 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 sem precisar uma progressiva, uma pele numa tonalidade assim, um pouco mais escura do que a pele branca e um pouco mais clara do que a pele negra, né? Então, assim, uma tonalidade bem típica deles. Isso não significa que eles são todos iguais, que fazem sempre as mesmas coisas. Por exemplo, nós aqui do Rio de Janeiro e as pessoas que moram, que vivem lá, que são nascidas em São Paulo, né? Vamos pegar a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Todos nós moramos num país chamado Brasil. Porém, as pessoas do Rio de Janeiro se diferem sim das pessoas de São Paulo. Né? Nós temos características diferentes, até mesmo pela localização geográfica das nossas cidades. Aqui no Rio de Janeiro, né, é uma área bem de litoral, então as pessoas têm o hábito de ir à praia. Por aqui fazer muito calor, a gente usa roupa com tecidos mais leves, né, muita regatinha, muito vestidinho. Lá em São Paulo, eles não têm tantas praias, né? Tá sempre fazendo frio, até quando é verão. Eles usam roupas, então, para esse tipo de clima, entende? Aqui nós temos o hábito de comer certas coisas. A gente gosta muito de churrasco, a gente gosta muito de suco, né? Porque a gente já, por uma questão hereditária da nossa cultura, a gente tem a proximidade, né, de acesso a áreas do plantio, que tem o plantio de frutas. Em São Paulo até tem isso, mas eles não têm muito esse hábito do suco fresquinho. Por lá ser frio, eles tomam muito café, eles tomam muito chocolate quente, comem muita massa com molhos quentes. Entende? Então, da mesma maneira que existe essa diferença mesmo dentro de um país, existem também diferenças entre o grupo dos indígenas.
Então, eles se destacam, sim. E quando a gente fala deles como sendo tudo muito igual, de certa forma a gente até está chateando eles, porque eles se diferem. E a individualidade do ser é algo que nos faz diferente. E aí eles querem ser diferentes, acabam sendo colocados como se fosse no mesmo pacote, né? Só que independente disso, né? Graças a Deus, apesar de todas as dificuldades que os indígenas enfrentaram com a questão do modo de agir do homem branco, como eu bem falei lá no vídeo relacionado ao projeto Nossos Nativos, né? Ainda assim, eles existem, ainda assim, eles passam a cultura, o conhecimento e os costumes deles de geração em geração, tá? Eu vou pedir que antes da gente tocar num outro assunto, né? Porque agora a gente falou um pouquinho sobre quem são os indígenas e sobre o fato de que eles formam etnias diferentes, né? A gente aprendeu o conceito de etnia. Eu vou pedir que vocês utilizem o marcador de texto para vocês marcarem lá o quarto parágrafo, que diz assim, ó, na página 217. Na verdade, o que chamamos de indígenas é bastante diverso. Existem várias etnias indígenas que são diferentes umas das outras. Entende-se por etnia grupo social que se diferencia em razão de cultura, religião, língua, comportamento, tá bom? E a prova disso é que um estudo feito pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi feito em 2010, ainda que tenha sido feito em 2010, já deu para a gente perceber que existem aqui no Brasil 305 etnias, né? E 274 idiomas, né? Então, não dá para falar que eles falam tudo a mesma língua, não tem, né? A língua do índio, não é bem assim. São etnias, né? Da mesma maneira como aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o hábito de utilizar algumas gírias, a gente tem uma fala um pouquinho mais arrastada, uma coisa mais descolada, porque nós aqui somos muito acalorados, assim, né? Temos esse tipo de estrutura na nossa língua. Lá no interior, nem sair, vou fazer o seguinte, eu não vou nem subir, não, vou ficar na região sudeste mesmo. O pessoal de Minas Gerais, eles já falam assim mais, assim, né, um jeitinho mais delicado de falar, eles gostam muito de um pãozinho de queijo, entendeu? Um queijo em Minas, eles falam muito assim, entende? Vocês estão entendendo? Então, não é que eles são caipiras, não é que eles são estranhos, é porque é o jeito deles. E a gente precisa respeitar a diversidade, concorda comigo? Então, pra gente continuar respeitando mais ainda, né, as etnias indígenas, é bom a gente saber de uma coisa, que elas, ó, são a base da nossa sociedade. Agora, por que eu tô falando isso, tá? Por quê? Por que você tá falando isso, tia? Por que você tá falando que os indígenas, eles são considerados a base, a cultura deles é a base da nossa? Porque base não é aquilo que dá o sustento, né? O que começa. Imagina vocês a construção de um prédio. Primeiro não tem que construir a parte bem firme de baixo, que vai segurar todo aquele peso que vai subindo, que vai sendo construído? Pois então, foi exatamente assim. Os indígenas já estavam aqui no Brasil em 1500, quando os portugueses chegaram e disseram ter descoberto o Brasil, que eles não descobriram nadinha de nada, porque já existiam os nativos dessa terra, já existiam aqueles que nasceram aqui, que são os indígenas. Então, essa cultura foi sendo sempre passada de geração em geração. Inclusive, foi com os indígenas que a gente aprendeu muita coisa, como, por exemplo, se banhar todo dia, né? Tomar nosso banho refrescante, dormir em rede, né? Descansar em rede. Então, eles fazem parte da nossa cultura. Tem muito deles, né? Tem muito da cultura indígena na nossa fala. Lá, quem assistiu o projeto, quem assistiu o vídeo do projeto Nossos Nativos, viu que a gente tem indígena, a cultura indígena até na nossa fala.
abacaxi, mandioca, pipoca, arara, jabuticaba, jacaré, Tijuca, são palavras, Iguaçu, Sarapuí, são palavras que entraram na nossa língua através dos indígenas. Nós devemos muito a eles, eles são a base, até porque tudo começou lá, né? Eles já estavam aqui na nossa terra. Então, a história do Brasil, na verdade, começa com os indígenas, não é muito bem com os portugueses. Aqui, infelizmente, se tratando de literatura, se tratando de registros, né, para estudo, a gente tem muito que se falar daquilo que veio, que aconteceu a partir da chegada dos portugueses, porque eles fizeram questão de relatar, eles têm como relatar, né? E a cultura indígena não tem muito disso, né? E se tratando dos indígenas, seria muito interessante, né, que a gente tivesse conhecimento sobre os indígenas que ainda habitam o nosso estado, né? Qual é o nosso estado mesmo? Isso aí, Rio de Janeiro. E lá na página 218 do nosso livro, vem falando um pouco mais sobre essa questão dos indígenas serem a base da nossa cultura e vem trazendo essa proposta maravilhosa de vocês fazerem uma pesquisa, tá? A respeito de, assim, de quais etnias e ainda tem aqui no Rio de Janeiro, escolher uma delas e montar uma espécie de livrinho, um livreto a respeito dessa etnia que você decidir falar, porque eu sei que tem mais de uma, não vou falar muito a respeito, senão daqui a pouco eu tô dando dica, então vocês vão ter que ir sim, pesquisar, vão recorrer à internet, vão pesquisar indígenas que ainda estejam aqui no Rio de Janeiro, né? A partir daí vocês vão escolher uma etnia e vão pesquisar. E o que vocês podem pesquisar para colocar nesse livrinho, né? Vocês vão fazer uma capa, pegar um papel colorido, bonitinho, né? Dobrá-lo ao meio e dentro vocês vão colocando as folhinhas que vocês forem pesquisando. Vocês podem pesquisar sobre a língua que eles falam, vocês podem pesquisar sobre o número da população atual deles, vocês podem pesquisar sobre eu já falei sobre a alimentação, né? Culinária deles, já falei sobre o número de habitantes, a língua que eles ainda falam, pode pesquisar sobre a religião deles, e aí possivelmente vocês vão se deparar com o fato dos indígenas serem, politeístas. O que deve ser politeísta, gente? Politeísta, veja só, poli é mais que um, né? E teísta, deuses. Então, politeístas é que eles acreditam em vários deuses. E todos eles voltados para figuras da natureza, tá? Deus sol, o deus água, o deus da chuva, o deus, né? Eles têm muito isso. Eles têm uma gratidão muito grande pela natureza, porque a natureza é a base do sustento deles, né? Até mesmo por eles serem, eles não são sedentários, né? Eles são, eles vêm de uma prática semi-nômade, né? Eles não são nômades por completo, não são sedentários por completo, eles são semi-nômades, porque eles iam, né, buscando da natureza aquilo que eles precisavam. Se houvesse uma extrema necessidade de se mudar de localidade e tal, aí sim eles faziam. E se tratando de formação, né, do local onde eles ficavam, né, se tratando da cultura indígena em si, tá? Cultura indígena, a gente vai ver que eles têm uma língua diferente entre eles, eles têm um modo de trabalhar, de morar, de pensar diferente. Eles se organizam de uma maneira que eu admiro muito, sempre deu certo e continua dando certo. Tem função para todo mundo das aldeias, sabe? As mulheres têm suas funções, os homens suas funções, os mais velhos, eles respeitam demais
as pessoas mais velhas, eles entendem que conforme as pessoas vão crescendo, né, no sentido de adquirindo maturidade com o tempo, com a idade, elas são preenchidas por conhecimento e eles valorizam muito isso, eles respeitam, eles recorrem aos mais velhos para receberem conselhos. Isso é muito importante, né? As crianças, por sua vez, têm suas tarefas, eles cumprem as suas tarefas, eles entendem que eles são importantes, eles são partes importantes para o comunitário. Eles vivem muito essa coisa do coletivo, né? Eles têm sim a individualidade deles, mas eles sempre prevalece entre eles, na verdade, o coletivo, a coletividade é algo importante, né? Ninguém menospreza a capacidade do que o outro tem, ninguém menospreza o que o outro faz, né? Todos são muito importantes. Outra coisa também muito interessante relacionada à cultura deles, isso a gente já vai estar lá na página 220, né? Porque na 218 e 219 a gente falou um pouquinho sobre a formação da sociedade brasileira com a base dos indígenas, né? Então, na 220 a gente já vai falar da cultura indígena e a gente vai ver que como eram as casas deles, né? Eram grandes casas, chamam de... A gente chama de oca, mas eles, em sua maioria, né, no idioma, na maioria deles, é falado oca, tá? Não é oca, é oca. E como se tivesse um acento. Outra coisa, a casa deles é muito bacana, porque assim, é revestida de palha. Essas palhas são muito bem trabalhadas e lembram sempre paisagens, lembram pássaros, lembram seres da natureza, né? E não tem porta, não tem porta, gente. Assim, eles confiam bastante uns nos outros. Isso eu achei muito curioso, bem interessante. Na página 220, bem lá no segundo parágrafo, tá? Já fiquem com o marcador de texto em mãos, tá, gente? Diz assim, ó, acompanhem comigo a leitura, hein? Na época em que os portugueses chegaram, eles se organizavam, os indígenas, né, se organizavam em comunidades e moravam em aldeias, deslocando-se de um lugar para o outro sempre que necessitavam. As casas eram construídas com materiais que a floresta fornece, como madeira, palha e folhas de árvores. Dentro, as casas indígenas não tinham paredes e as portas eram protegidas apenas por uma cortina de palha. Por isso eu disse para vocês que não tinha porta, era uma cortininha. Qualquer um podia entrar e mesmo assim eles sabiam respeitar o espaço do outro. E sabem, né? Eles ainda existem. Lá tem redes penduradas, esteiras de palha estendidas no chão, banquinhos de madeira, e grandes potes de barro para armazenar água. Esses potinhos eles ficam espalhados pelo ambiente. No interior dessas casas era decorado com enfeites de palhas ou fibras trançadas com formatos de pássaros, como papagaios, andorinhas e pardais. As crianças indígenas gostavam muito desses enfeites pendurados pela casa. Para os indígenas, esses enfeites afastavam os maus espíritos e traziam sorte para a família e toda a aldeia. Então, eu peço que vocês marquem, tá? Esse terceiro parágrafo, o quarto, que a gente leu também, e marquem esse quinto que eu vou ler agora, ó. Em alguns casos, grupos indígenas entravam em conflito, pois tinham interesses diferentes e pensamentos diferentes. As frequentes guerras entre os grupos faziam parte da tradição cultural dos povos indígenas, mais uma prova de que eles não eram tudo farinha do mesmo saco, como o pessoal fica falando, tá? Eles se diferem, sim. Bom, a gente sabe que a colonização portuguesa, ela infelizmente veio tentando tirar um pouco da cultura
indígena, né? Veio meio que tentando tirar dos indígenas os costumes deles. Os portugueses, na verdade, não entendiam muito bem essa questão das etnias, né? E aí eles faziam o seguinte, na cabeça dos portugueses, eles dividiram os indígenas da seguinte forma: aquele grupo que morava, que habitava no litoral, e o grupo que habitava lá no interior, né? Foi assim que eles fizeram essa diferença. Só que, tadinhos, eles não tinham a ciência de que até mesmo entre o pessoal do litoral tinham vários grupos, o pessoal do interior eram vários grupos, porque existia diferença sim, né? Bom, e até porque se eles fossem nomear, parar para avaliar, analisar, descobrir cada diferença e nomear os grupos, ficaria uma coisa meio complexa para os portugueses, né? E aí, na página 221, fala um pouquinho sobre essa questão que os portugueses dividiram assim os indígenas entre os que habitavam no litoral e os que habitavam no interior do território brasileiro, porque eles não compreendiam a complexidade cultural desses povos nativos, e usaram a palavra índio para nomear os povos nativos do modo geral, tá? Bem, aí o que eles fizeram? Quando se tratava dos que moravam no litoral, eles chamavam de tupis. E os que moravam mais para o interior, eles chamavam de tapuias, né? Então, para os portugueses, todos eram índios. Os que eram os índios do litoral eram tupis e os do interior eram tapuias. Bem, vocês vão ver na página 21 alguns registros, né, do Debré, que é um pintor muito consagrado, né, um artista do século XIX. E, enfim, vocês vão poder ver com riqueza de detalhes, né? Porque ele teve a oportunidade de ver de pertinho, né, esses indígenas. Afinal de contas, é um artista que nasceu em 1768. Enfim, na página 222, vocês têm aí uma atividade para ser realizada acerca do que a gente veio falando, né, nas outras páginas. Vocês também têm atividades nas fichas, tá? Para vocês fazerem relacionado ao pouquinho que a gente estudou hoje. Na próxima aula de história a gente vai estudar mais um pouquinho sobre a cultura dos indígenas. E isso tudo vai estar lá registrado, já está registrado, na verdade, no Túlio. Então, vocês têm que entrar no Túlio para vocês verem as páginas das atividades, né? Realizarem com muita atenção e conferirem o gabarito. Combinado? Então, por hoje, pessoal, é só. Um beijão, espero que fique tudo bem. Se acontecer alguma dúvida, não pensem duas vezes, façam contato que eu vou logo responder, tá bom? Um beijo.